É isso mesmo. Igreja sim criando ateus. Eu já acompanhei vários casos na internet, no YouTube. Inclusive, se você pesquisar ex-pastores que tornaram-se ateus ou pastores que se tornaram ateus, você verá vários. Eu queria até trazer neste vídeo algumas imagens de alguns pastores, mas acho que não é conveniente. Apenas pesquise, você vai ver vários casos. Isso é lamentável. Isso é extremamente doloroso. Por quê? Porque a culpa é das igrejas, a culpa é dos pregadores, a culpa é dos líderes religiosos, que têm a responsabilidade de levar com responsabilidade, com verdade, com honestidade e com temor a palavra de Deus às pessoas. Mas não fazem, pensam que são tão espertas que podem enganar todo mundo. Mas há pessoas mais atentas. Tanto que eu estou a fazer esse vídeo porque muita coisa eu aprendi, percebi nos ministérios que eu passei. Não são todos, mas alguns ministérios eles já têm um esquema ao qual não importa o que vai se pregar, o importante são os frutos. Isso é a entrada dos dízimos, a entrada das ofertas. Aquelas pessoas mais atentas vão observando, e quanto mais se aproximam das responsabilidades na igreja, vão se tornando obreiros, discípulos, pastores, eles vão percebendo que não. Parece que aqui o objetivo principal é ganhar, é arrecadar dinheiro. E quando vão olhar para a Bíblia, isso não tem nada a ver com a Bíblia. E acabam se afastando não somente da igreja, afastam-se de Deus. E vê a Bíblia como um livro criado para manipular pessoas e se tornam ateus. Tornam-se pessoas descrentes e vamos lá entrar na parte da cura. A cura, se formos a falar dos milagres que essas pessoas perceberam, há muitos estudos, inclusive na internet pode-se encontrar, a qual a pessoa caça a cura através da mente. Mas isso aí não neutraliza o poder de Jesus. Jesus Cristo é real. E se tu fizeres a oração a pedir direção a Jesus, Ele dará direção. Eu pessoalmente tenho várias experiências de respostas que eu tive de próprio Deus em situações diversas. É preciso que haja uma comunhão particular. Quando a pessoa depende de um ou de outro, depende da oração de um pastor ou de outro pastor, nem todo superior tem comunhão com Deus. Porque Deus responde segundo o seu pedido, segundo o seu interesse. E Ele fala contigo segundo aquilo que tu podes entender. Olha, se tu tens uma responsabilidade na igreja e tu dizes, olha, eu vou fazer uma campanha, eu peço que Deus abençoe essa campanha. Agora vamos analisar uma coisa. Aquela campanha, qual é o objetivo? Muitas das vezes é dar arrecadar dinheiro. Será que Deus ele compactua com isso? E o outro lado, quem disse que Deus quer que se faça aquela campanha? E se tu orares assim, por exemplo, Deus, mostra a sua vontade para esse povo. Como é que eu posso abençoar esse povo? Com certeza Deus vai falar. Com certeza vai falar, só que não vai falar segundo aquilo que tu esperas. Mas como há já um esquema, quer dizer, uma doutrina já laçada no meio do sistema religioso, todo aquele que não compactua com isso é chamado endemoniado, é chamado fracassado e acaba tornando-se
empresa, em vez de uma igreja, torna-se empresa. As pessoas com o espírito mais sensível, as pessoas mais atentas, elas acabam caçando isso. Essa é uma das coisas que coloca as pessoas longe de Cristo. Porque elas veem os seus superiores fazerem e desfazerem, brincarem com a palavra de Deus. Se o meu superior pode fazer isso, por que eu não posso fazer isso? Vê os seus superiores sem temor a Deus, mas a comunhão com Deus, eu lhe garanto que é individual e Deus ele responde consoante a sua fé, consoante a sua honestidade, consoante a sua real intenção. Ele responde. Imagina uma igreja em que ora-se pela libertação. Dizem que você tem que ir lá todos os dias. Todos os dias, até quando? Até sempre. Quanto tempo você precisa ser liberto? Você vai hoje, vai amanhã. Sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. Esse Satanás que precisa sair sempre, ele não vai sair, porque sai hoje, tem que voltar para voltar a sair amanhã, né? Aí que vai fazer sentido. Essa pessoa nunca vai ser liberta. Então, o que está a entender isso para as pessoas mais atentas? Está a entender que é um pretexto para que a pessoa fique naquele ambiente. Jesus, quando libertava alguém, libertava na hora. A pessoa ficava curada na hora. Não precisava depois ficar ali, voltar para que Jesus orasse de novo. Se quisesse seguir a Jesus e se não quisesse, mesmo assim estava liberto. Porque Jesus não se aproveitava das ovelhas para exprimi-las e ter benefício sobre isso. Eu tenho um testemunho meu pessoal, no qual eu lutava com situações de ataques espirituais que eu tive muito. Eu tenho enfrentado também algumas lutas atualmente, mas eu tive lutas muito fortes quando mais novo. E tinha um mal que ele me atormentava sempre e me fazia gritar. Eu não tinha controle, mas gritava com toda a força mesmo. É como se o mal tocasse a minha alma e eu já não era eu ali e gritava. E acordava toda a casa, os meus pais desesperados, os meus irmãos desesperados, sem saber o que fazer. Eu também sem perceber o que estava acontecendo. Eu orei várias vezes e não passou. Não passou, eu não tive libertação, porque eu orava hoje, orava amanhã, até que um dia eu disse, não, chega de orar. Quando parei de orar, foi quando eu alcancei a vitória, porque eu disse, Satanás já saiu. Eu disse, Satanás já saiu, ele já foi vencido. Quando eu afirmei isso, dia seguinte foi atormentado de novo. Mas eu fiz uma coisa, não levantei para orar. Eu disse, eu já te venci, Satanás. Aí passou umas semanas e voltou de novo. Eu disse, você já está derrotado, eu não vou gastar minha oração para Satanás, minha oração para Deus, para louvar a Deus. Aquele mal nunca mais voltou. Mas eu já orava há anos para o mesmo mal, contra o mesmo mal. Mas ele não saía porque eu não usava fé, eu não assumia a libertação. Então, se você vai a um lugar sempre em busca de libertação, você não vai achar. Porque você está à busca de uma libertação. Enquanto você assumir que eu preciso ser liberto, você não vai ser liberto. Porque você está a assumir uma posição de possessão ou de prisão, seja como for aquilo que consideras tu o não estar liberto. Enquanto tu assumires isso, não estarás liberto, porque as coisas espirituais se vencem pela fé. A arma para vencer Satanás não é tu fazer esforço, mas é a fé. Jesus ele vencia com a fé e sem fazer esforço. É por isso que quando as pessoas percebem isso, que não, eu tenho que voltar amanhã, tenho que voltar depois da manhã, o mesmo propósito, as mesmas coisas. Não, isso Jesus liberta, eu não libero.
Então são essas brechas que muitas das vezes as próprias lideranças, a própria liderança ele tem consciência de que isso é errado, mas para manter a pessoa ali, ele se calhar até questiona, mas Deus, como é que eu vou fazer perdão, para manter as pessoas aqui, para que a casa tenha sustento? Não é preciso fazer esquemas, é só orar, perguntar a Deus qual é a vontade de Deus para com essas pessoas. A culpa é da liderança, das lideranças, que muitas vezes herdam esse mau caráter dos outros e normalizam isso aí como se fosse uma coisa boa, quando não é. Muito cuidado, líderes religiosos. Muito cuidado, pastores. Tchau.